O que atrapalha na vivência da fé? Eu creio e experiencio também três coisas. Primeiro, o relativismo. E até o Papa, né, Bento XVI, ele fala que quanto mais a gente tentar, né, fazer pensamentos, né, de que tudo é relativo, ou que os preceitos, né, dos mandamentos de Deus, os mandamentos bíblicos é relativo, tem que ser situado, tem que ser contextualizado. E eu creio que se a gente for, né, se eu for para esse lado, não dá certo, atrapalha na vivência da fé. Relativismo. Depois, outra coisa que é muito, que pega mesmo nas gerações, né, a minha geração até, é o consumismo, né, resumir muito ao material, ao dinheiro, ao ter as posses. Você só é uma pessoa bem sucedida na vida se você tem, se você tem, se você tem. Aí assim, a gente acaba esquecendo da humanidade, que ser cristão eu creio que assim, ser uma pessoa despojada, ser uma pessoa sem grandes vaidades, sem grandes ambições de posses, de dinheiro. E uma terceira coisa que também é muito atual, uma coisa que puxa a outra, parece até, é o egoísmo, né? Quanto mais eu quero isso, eu sou assim, eu sou assado, eu também atrapalho. E até, tipo, cometo algo errado, ou cometo um pecado, não, eu tenho as minhas justificativas, eu tenho as minhas razões, não é por aí. Aí sim, é uma questão de centro, né, de foco. O foco na fé em Jesus, eu creio que é o principal para aí a gente deixar de lado essas coisas que atrapalham, né? O egoísmo, o consumismo e o relativismo. O que atrapalha a fé? A primeira coisa é a mídia. A mídia atrapalha muito. A inversão de valores, o egoísmo e a banalização. A mídia, além dela atacar os valores cristãos, ela deturpa e ela inverte os valores que nós teríamos na sociedade. Por exemplo, o casamento é passado pela televisão como algo que não é mais um sacramento, não é sagrado, é um comércio, né? E então isso é o que a mídia transmite nas suas novelas, minisséries e até nas propagandas, né? Então isso aí a mídia ataca muito os valores. Outra coisa que é a banalização é eu achar que é tudo normal. Hoje em dia nós temos os nossos jovens estão crescendo nessa sociedade em que a mídia está por toda parte, então as informações estão por todos os lugares, e a informação que vem aos nossos jovens é que o casamento é um valor perdido, é uma instituição falida. Então isso é uma banalização, e o casamento, eu acho que até isso tudo percute muito, né? Então a mídia consegue levar para os nossos jovens que o casamento do homossexualismo é uma coisa muito natural e normal, né? Então essa mídia, ela vem nos atacar. Então tem essa inversão de valores muito grande, né? E essa banalização, dizer que tudo é normal e é natural, isso não está correto. Isso vai acabando com a fé das pessoas, porque tudo sendo normal e natural, não vai ter coisas ruins para acontecer. Então isso é que está destruindo um pouco, cada vez mais, eu diria, com a fé das pessoas. A outra coisa que destrói o que mesmo que eu falei? O egoísmo. Quando a pessoa é muito egoísta, ela não tem como ela transmitir o pouco de conhecimento que ela tem, ou até mesmo a experiência de vida. E essa experiência de vida é que vai contar como a fé, porque a fé é minha, mas se eu transmito para você um pouquinho do que eu já passei, do que eu vivenciei, do que as orações, os pedidos que eu fiz, em louvor a Deus, em pedidos a Deus, então esse conhecimento é que vai me levar a ter uma fé maior e levar você também, que ainda não tem fé, ter um pouquinho de conhecimento sobre o que eu vivi
e sobre a palavra de Deus. Eu acho que o conhecimento da palavra, o conhecimento da vida de Jesus, né? Então isso também leva a pessoa a ter um pouquinho de fé. E esse egoísmo, a pessoa que conhece e não quer passar, não transmite, não ajuda o outro, o próximo, a ter um pouquinho mais de fé, isso também eu acho uma coisa que atrapalha muito a nossa fé de hoje em dia. O que atrapalha a vivência da fé, por mais que as pessoas pensem o contrário, são os próprios cristãos que destoam no momento em que eles mais precisam ter fé. Ou seja, são aqueles exemplos que a gente tem em casa, a gente tem na igreja, né? São aqueles cristãos que a gente tem como o exemplo de fé, e de repente no momento que eles fraquejam, ao invés da fé ser exercitada, parece que ela diminui. E ao contrário de que todo mundo diz, quem tira fé são aqueles que não acreditam em Deus, são aqueles que não acreditam em Nossa Senhora, são os ateus, não acreditam em nenhuma religião. Não, esses aí na verdade estimulam a minha fé, porque quando eles colocam a minha crença, a minha fé em provação, eles estimulam a buscar mais conhecimento, estimulam para que eu possa... e eles fazem com que eu tenha cada vez mais fé em Deus, porque eu peço muita paciência a Deus todos os dias, e a única coisa que Ele me dá são meios para que eu exercite a minha paciência. Ou seja, Ele faz com que o meu filho chore cada vez mais, Ele faz com que minha esposa se irrite cada vez mais comigo, para que eu possa ter paciência. Então, o que atrapalha a fé não são os outros, e sim não são os outros que não acreditam. Ao meu ver, são aqueles que acreditam, mas a fé é tão pequena, que acaba desestimulando os outros.